O Senhor só confiando, esse mundo me deu. Entoando aleluias a meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, nem eu louvarei. Entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu da amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, fez um dia ouvir, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, também eu louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja o bondoso Salvador, não sabe agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também eu louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita por Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo o céu e a terra vão descer a mesma, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também eu louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Entoando aleluias ao meu rei. As mãos agora aí. Glória a Deus. Salve todos com a paz do Senhor Jesus. Nosso Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, por essa nova oportunidade, vou louvar e agradecer ao Senhor 3 grandes vitórias que Ele me concedeu essa semana. Hoje pro Seregi, der o dia fugir, com emblema de fronta e dor. Não esqueço essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Louvarei para sempre Jesus, seu triunfo, meu gozo será. Porque quem padeceu numa cruz, muito em breve com glória virá. Eis da glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário te baixou. Expiou meus pecados, morrendo na cruz. Sim, ali meu Jesus me
porque quem padeceu numa cruz, muito em breve com glória virá. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para nos levar sua glória, eu irei receber. Louvarei para sempre Jesus, seu triunfo, meu gozo será, porque quem padeceu numa cruz, muito em breve com glória virá, muito em breve com glória virá. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar o hino Lindas, porque você não conhece, são pessoas que têm deficiência auditivas que se comunicam com as mãos. Se você tem chorado, sabe que Deus responde a oração. Se você tem chorado, sabe que Deus responde a oração de quem chora. Nunca fique triste. Deus só fala que Ele ama. Levanta a sua mão e glorifica a voz do Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus.
Tanto tempo insisti, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho que sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua glória, só a ti fazer feliz. Você que chora, você dor, o que te quando chora, você responde. A oração que te estremece forte. E quando ele chora, o Senhor atende. Lembra de valor a lágrima do leite. Ele foi contar em Israel, lá nos leões, daí aconteceu. Eu só fiz suas orações, mesmo quando abandonava, toda a vida acabava, e o Senhor atendeu. Atendeu a luz dela, atendeu a choro dela. Quando só parou, mandou cair as moedas, e as muralhas queimou. Ele deu a presente, o filho inocente. Olha, é o mesmo que não morreu. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem grande valor, lágrima do leite. Ele foi contar em Israel, lá nos leões, daí aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando abandonava, toda a vida acabava, e o Senhor atendeu. Atendeu a choro dela. Quando só parou, mandou cair as moedas, e as muralhas queimou. Recebeu sua presente, vivou inocente. Era mesmo que não voltou. Ele não voltou. E ao mesmo outra coisa será outra vez. Só ele, Senhor, responde. Aleluia. Agradeço a oportunidade, gente. Irmãos, vamos ficar de pé. Quem não teve oportunidade dessa manhã, me perdoe, amanhã tem mais. Coloca de pé para receber o pastor Manuel. Com as palmas bem alegres. A Santa Paz de Cristo Jesus. Sente, meus irmãos, que a gente orar.
para que cresçamos na graça também no que? E conhecimento para que você tenha certeza naquilo que está falando. Não existe conhecimento sem princípios que estão na realidade. Todo conhecimento tem princípios. E por isso precisamos estar sempre fundamentados nos princípios revelados na palavra de Deus. Está compreendendo? Aleluia! Por isso que é dispensável crescer na graça também nos princípios de Deus. É uma realidade. Nós vamos ouvir como fazer oração conosco, ele já vamos entrar na palavra de Deus. Nesse momento, meus companheiros, presbítero Sidney, presbítero Albinor, companheiros de batalha, e isso nos alegra muito. Realidade. Aleluia. E Deus tem uma coisa toda bonita, né? Todo lindo. Aceitar Jesus tem uma finalidade. Desde que a pessoa decide aceitar Cristo no coração, ela está sempre avisada das maravilhas, sobre as maravilhas de Deus, os avisos de Deus.
de várias maneiras. Por quê? Porque Deus ele comunica com seus filhos por vários significados. E nós precisamos estar sempre atentos para isso. Porque nós vemos a expressão hoje, a vida de Cristo está próxima. E na verdade está próximo. Tem os sinais que indicam princípio de dores, e outros sinais indicam a vida de Cristo próximo. Claro que é o próximo de Deus, é o próximo de Deus, não é o nosso próximo. O próximo de Deus, num minuto tem mais de um ano. O próximo de Deus, está compreendendo? Um minuto de Deus, porque uma hora de Deus, ela possui cerca de 83 anos. Uma hora de Deus. Uma hora de Deus. Então o tempo está próximo, mas não é o nosso tempo. Se nós olharmos no calendário bíblico, um dia possui divisão, né? Até 6 da cedo, até 6 da tarde é um dia completo. Das 6 da tarde até as 6 da manhã é uma noite completa. Pedro expressou, o salmista também, que o dia de Deus é como 1000 anos. Então você pode multiplicar 12 por 1000, você vai encontrar esse total horário de Deus. Não é difícil, não é uma imaginação particular, mas é a matemática de Deus. A Bíblia tem profecia, tem história, tem poesia. A Bíblia Sagrada tem também matemática, tem numerologia, só saber usar. E tudo está completo na palavra. Nós já vamos meditar sobre a vida de Cristo, o que vai marcando a vida dele. As profecias que vai mais marcando a vida de Cristo. Capítulo 11 do Apocalipse. O presbítero Silmeira ajudaram, iremos trabalhar juntos, participando desse trabalho tão lindo da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 3. Quem tiver possibilidade de ficar em pé em consideração da palavra de Deus, e quem não estiver, lógico. Encontraram? Apocalipse. Apocalipse significa o que mesmo? Para quem não sabe, Apocalipse significa revelação, não é isso? Revelação. Revelar de quem? De Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Preste atenção, porque eu já vi muitas pessoas está escrito isso, mas o tempo daquela expressão de Cristo já se passou. Às vezes a gente fala assim, não é para ninguém ora, nem Jesus sabe, porque ele disse isso. Mateus 4,36. Só que, quando ele disse que ele não sabia do tempo, ele estava como mente humana. Ele estava na posição humana. Estão compreendendo? E Cristo Jesus, aqui na terra, ele possui duas naturezas. Duas quais? Divina e humana. Como de nome, como natureza humana, ele sentiu sede. Como divina, ele é água que mata a sede. Espiritual. Como humano, ele chegou ao túmulo onde estava Lázaro. Como Deus, ele já estava lá. As características, está compreendendo? Como humano, ele dormiu no fundo do barco.
Mas como Deus, Ele não dorme nem vacila. As características de Cristo estão compreendendo ou não? Assim por diante. Então Ele possuiu as duas naturezas, e foi aonde Ele chegou a dizer que naquele dia, e olha, nem Ele sabia, nem Ele, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Aí analise bem, mas Ele falou como mente humana. Estão prestando atenção ou não? Nós estamos no culto de ensinamento para crescer no Senhor, na graça e também no conhecimento. Então Jesus, no Apocalipse, Deus entregou a Cristo a revelação, Cristo entregou o anjo entregou a João, e João testemunhou as 7 igrejas e outras mais, né? 7 matrizes. Cristo. E nós sabemos que a palavra ela tem origem. Não devemos usar o sentimento em primeiro lugar, colocando o sentimento acima da razão. Não, é a razão. Vamos ler aqui desse primeiro ao 3, capítulo 11 do Apocalipse. Encontraram? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o lado que está fora do templo, e não nessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Onde é a cidade santa, irmãos? Onde que a Bíblia identifica essa cidade santa? Então está bem encaminhado para compreender o efeito das profecias. Muito bem, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Sente, depois nós vamos dar os sentimentos da palavra de Deus. Irmãos, olhem como funcionam as Escrituras. Quando Deus pretendeu inaugurar aquele local, Ele disse a Abraão, capítulo 22 de Gênesis, versículo: vai ao lugar que ele terminar de ordenar, e no momento certo Deus disse a Abraão: suba ao monte Moriá, que é também o mesmo de Sião, e lá eu prepararei, como sabemos, para sacrificar Isaac. Mas Deus não aceita sacrifício humano, então Ele revogou a história diferente. Apareceu o cordeiro, tipo de Cristo. Estou comentando porque tem as raízes do chegar onde nós lemos. E naquele momento em que Abraão sacrificou aquele cordeiro, aquele lugar tornou-se consagrado para uma futura adoração na época. Por isso que nós estamos vivendo num tempo que precisamos ser bastante cautelosos para que a profecia de um não contradiza o outro. E qual a profecia ou visão de um contradiz o outro? Razão e sentimento. Às vezes você aplica a palavra na razão, a palavra certa, depois você sentiu outra coisa, uma comparação. Estão compreendendo? Isso tem trazido muito embaraço sobre o padrão salvífico. Perigoso. Aí aquele local então estava inaugurado.
curado. Estava. Agora, se texto é bem conhecido por muitos. Gênesis capítulo 22, primeiro, ao 7, 18, lá aparece Jesus falando a expressão como Deus não me negasse por filho, teu único mesmo. E ali o lugar foi consagrado para uma finalidade. Se nós lermos no capítulo 26 de Gênesis, foi aonde Isaac habitou e Deus abençoou Isaac ricamente. Você pode ver que uma coisa vai edificando a outra. A profecia só vai condizendo uma com a outra, não contradizendo, mas dizendo. Anos após Isaac, já envelhecido, como sabemos, no capítulo 28 de Gênesis, no verso em diante, Deus aparece Jacó naquele mesmo lugar. Imagina como nós temos tantas razões de sentir com o Senhor. Essas informações são passadas a nós. Aí foi naquele local que Jacó teve a visão da espada. E estava batendo nos céus, o topo chegava nos céus, e o que acontecia? Os anjos subiam e desciam no lugar onde Abraão inaugurou a revelação de Deus. Isaac foi ricamente abençoado e agora Jacó, futuramente na época, seria implantado a promessa, não é suplantado, é implantado. Quer dizer, confirmaria em Jacó, implantado em Jacó. A promessa fora feita em Abraão, confirmada em Isaac. Implantada em Jacó. Mas tudo relacionado ao assunto envolve o que, irmãos? O tempo. A visão, ela não pode dar sua posição. Está referindo o tempo. Mesmo que ele estava construído, mas estava referindo o tempo. Nós temos uma base bíblica de uma fé mais estruturada quando passemos a observar a Bíblia, a palavra de Deus, passo a passo, ponto a ponto, porque isto é obra do Espírito Santo em forma de derramamento. Aleluia! Ouvindo a palavra de Deus em forma de derramamento. Respeito. Vocês podem ver quando o cristão ele é bem aproveitador da época, cheio da graça de Deus, ele não procura desrespeitar o seu irmão em hipótese alguma. Porque isto implica a honra que Deus dá a cada um, o seu caráter referente à sua palavra. E as pessoas, como eu estou referindo, que releva a palavra, encara a palavra com seriedade, ele olha para o seu irmão, para a sua irmã, considerando como homem e mulher de Deus, e ali precisa muita consideração, muito respeito e amor. Jacó, por sua vez, na revelação de Deus, foi iniciado naquele local. Aquele local chamava Luz, depois passou a chamar Casa de Deus, que era Betel, isso? Betel, onde ele tinha uma pedra, chama Betel. Betel significa Casa de Deus. Estou citando Gênesis capítulo 28, 10 de ano. E continuou ali. Aquelas visões que não tinha no lugar. Se os irmãos olharem bem, na parte geográfica, histórica e profética da Bíblia, sabe aonde Jesus nasceu? Foi em Belém, todos sabemos.
mas foi o mesmo local onde Jacó ungiu a pedra. Aleluia! Que vontade tirando nisso? É Deus comunicando honrosamente, profundamente com o ser humano, dando uma honra toda especial. Aquele local estava em ruína, tinha transformado em uma manjedoura. Só que Jesus nasceu no local aonde Jacó ungiu a pedra e chamou-se Casa de Deus. Nasceu na casa do Pai. Essas profecias, e assim continuou. Foi mudado o nome para Belém, vai ligando. Belém, para quem não sabe, significa casa de pão. A igreja Jesus nasceu em Belém e ele disse: eu sou o pão da vida. Aleluia! Tudo encaixado, irmão. Nós não podemos ser desapercebidos, ou seja, menosprezando as nossas consagrações com aquilo que Deus nos consagrou e nos beneficiou não somente na letra, mas na virtude do Espírito Santo, para que tenhamos uma das maiores avivamentos que a igreja deve possuir, é a salvação. Aleluia! Estão compreendendo? E depois os estrangeiros tomaram posse daquele local, mas a promessa estava lá. Davi depois comprou aquele local na mão de um estrangeiro, por Amaral, o Anã, consagrou o lugar para reconstruir o primeiro templo. Vamos achar aqui para a gente se descrever, segundo as Crônicas 10:3, vamos ver aqui de novo hoje. Vamos ajudar o pai de Salomão. Construiu o templo no monte de Abraão, inaugurou. Olha que coisa linda é a palavra dele. Aleluia! Em Crônicas, segundo as Crônicas, se não me falha a memória, no capítulo 3, se não me falha a memória, nós vamos fazer essa correção. A palavra do Senhor nosso amado Deus. É mesmo? Então, olhem bem, vocês estão acompanhando? Sim, amém. O Evangelho, nós temos emoção, mas o Evangelho é a vida das nossas emoções. Sim. Ele tem a realidade da palavra. O presbítero até encontrou, segundo as Crônicas 3, né? 3 no primeiro, depois pode ler, irmão. Segunda Crônicas 3, a construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. Já entra outro profeta, multiplicando a profecia que estava lá atrás. Quem foi o primeiro profeta que Deus revelou o local do templo? Abraão. Estão compreendendo? E Davi, aquele local que nós estamos referindo, estava em ruína. Mas Davi comprou na mão de um Jebuseu, que o nome era algo que já foi dito. Parece que em 2 Samuel, não me lembro esse capítulo, por ali, mas a história é essa. E a visão não mudou, ela está centrada no templo. É a profecia que marca Cristo, o Senhor da Glória, cêntrico nas Escrituras Sagradas. Então Salomão construiu o templo aonde? E Moriá foi o monte que aconteceu lá. Abraão e
inaugurou através do sacrifício do cordeiro, com você. Abraão inaugurou com sangue. E aquele sangue simbolizava o sangue do cordeiro. E aonde o sangue do cordeiro está selado, é uma porta aberta e ninguém fecha. É a porta fechada e ninguém abre. Oh, aleluia! Isso mesmo, acabou. Sangue do cordeiro. Esse templo Salomão construiu, ele foi desfeito na época do rei Nabucodonosor. Então o templo foi desfeito. Vamos lá, presbítero, no capítulo de Daniel, 11, 2, 3. Daniel, vamos analisando bem, irmãos, as profecias. Não é tempo de disfarçarmos, não. É tempo de conhecer o tempo, viver o tempo e desfrutar do tempo. Eu ainda me lembro que nós tivemos uma pregação aqui mesmo. O presbítero até contribuiu na leitura, comentário, que nós estamos passando a última fase de tentação. E depois, nunca mais. Aleluia! Nunca mais teremos. Encontrou Daniel? Claro, se puder encontrar, pode ler. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Amém. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Israel, porque Israel tinha cometido grandes pecados, tinha transgredido os anos sabáticos, segundo a lei, tinham também cometido adultério e prostituição com outros deuses, a ira de Deus se acendeu e aonde sucedeu a marca da destruição? O local central de adoração. Aonde? No templo. Os vasos do templo foi levado para Babilônia. Então acabou-se a história do templo, ficou só a história não. Acabou a construção, a estrutura e ficou somente a história. Mais nada. Aí o templo foi desmoronado fortemente. Isso mais ou menos no ano 500, por ali. Antes do nascimento de Cristo, o templo foi desmoronado. Só que dentro daquele período, o profeta Daniel, profeta, sabe que o profeta não preocupa só com os companheiros, com ele mesmo. O profeta preocupa com a família e preocupa com a nação. Aleluia! Não existe profeta de Deus que ele tem apenas uma responsabilidade só pessoalmente e não preocupa com toda a nação. E ele tem que acontecer. Daniel, sendo informado que o tempo da assolação naquele local
estava terminando da escravidão de Israel. Então, os irmãos compreenderam qual é importante ser humilde. O profeta Daniel, Deus revelava o profundo e o escondido, mas para ele compreender o ponto fixo da profecia, ou da profecia, foi necessário ele fazer o quê? Ler. Entendeu? Não abriu a Bíblia e leu por acaso, ele começou a ler no capítulo 9. Pode ler no capítulo 9, versículos 1 e 2. Daniel 9, versículos 1 e 2. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, das nações dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entrou na oração, em prol da nação. Ele não viu o resultado da ideia do rei, que aquela profecia seria cumprida, ordenando Israel para voltar para sua pátria. E ele começou a orar. Mas, primeiramente, ele descobriu os segredos que ele não sabia, não foi só lá na oração. Depois da oração, ele foi dedicado à leitura do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Dá essa resposta, Jeremias profetizando que a terra seria assolada por 70 anos. Os irmãos observam bem que um profeta edifica outro. Foi dito no princípio, porque uma das bases da santificação é a consideração uns com os outros. E aí continuou. Aí ele começou a orar. E Israel para a volta de Israel para seu lugar. Mas nesta oração de Daniel aparece outra revelação referente ao teu tempo. Vamos fazer até fazer uma pergunta à igreja. Quantos dias Deus demorou para responder a Daniel? Quantos? Quantos dias? Quanto? Só que não tem isso na Bíblia. Vocês compreenderam como é difícil, às vezes, a pessoa emocionar e falar Deus 21 dias. Não tem isso na Bíblia. Aí ele está te ajudando. Achou que vai ser 19. Vocês compreenderam? Ele orou quantos dias? 21, mas foi um dia só. 21 dias. Mas Deus demorou para atender Israel quantos dias? Um dia. Lê para nós aí, 23. No capítulo 9. e 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Olhe bem. Quantos dias ele demorou para ouvir Daniel? É preciso, irmãos, porque a distorção da palavra ela gera heresia. O primeiro dia, eu ouvi das tuas súplicas. Isso era Gabriel explicando. Mas só que o templo estava destruído. Agora Gabriel, com Daniel e comunidade, entra novamente na história do templo para reconstruir. Versículo 26.
Agora 23, deu 24, 25, 26. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para unir o santo dos santos, saber e entender, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do princípio que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Quero só simplificar, depois o irmão deve aprofundar profundo. Aí aparece a visão de Deus a Daniel, através da explicação de Gabriel. 70 anos proféticos correspondem a 490 anos. Então, o que ele quis dizer nessa profecia é que dali a 490 anos, o Messias é o que mais nos inspira, irmãos. O Messias é o Cristo prometido, é o Ramachias, é o Messias prometido, é o que aquece os nossos corações, é que nos traz uma segurança toda entusiástica sobre a salvação. Aí aparece a revelação do nascimento do Messias dali a 490 anos. Depois tem os detalhes, tem uma semana, tem mais 7 semanas, tem 49 anos, referente ao tempo na época e outros detalhes mais. Só que nesta revelação do nascimento de Cristo, que situação estava o templo? Destruído, irmãos. Estava destruído. E quem é Deus? Deus é planejador, organizador, controlador e liderador. O crente deve ter as qualidades, o cristão deve ter as qualidades de Cristo para que tenha uma vida mais estabilizada, aproveitando o tempo de Deus. Planejador, organizador, controlador e liderar com capacidade nessas profecias. Só que o Messias precisaria nascer e precisaria ter um local, precisaria estar organizado, estava desorganizado, porque o templo não tinha sido construído, tinha sido desmoronado no primeiro tempo pelo rei Nabucodonosor. E nós temos a visão da organização de Deus, não é de qualquer maneira, é da maneira que ele promoveu. Vamos lá, irmão, Ageu 2:9. Aleluia! 2:6-9, melhor dizendo, no livro do profeta Ageu. É um comentário mais básico, mas nos traz uma grande, uma revelação padrão sobre o Espírito Santo em nós, referente à vida de Cristo. Ageu está bom, Zacarias, né, capítulo 2. Ageu 2, versículo 6 ao 9. versículo 6 ao 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco,
E farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Aleluia! Glória a Deus! Isso veio confiar na palavra. Sim. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos uma confiança em Cristo, confiança máxima, porque o Espírito Santo que estava nos profetas é o mesmo Espírito Santo que está conosco. Aí o próprio, olha que a história foi terminada lá em Abraão, até antes, mas oficialmente falando. Aí quem entra no assunto não pode dar posição, Ageu. Ele foi informado que Jesus Cristo haveria de nascer e Cristo Jesus precisaria inaugurar aquela segunda casa. Só que na visão, Cristo, sempre na visão dos profetas, nossa visão, nada sem a presença de Cristo será aperfeiçoado. Nada. E nada, como ele mesmo disse. Aí o povo começou a se ficar lento sobre o trabalho da construção, da reconstrução, e o profeta animando o povo. Olha, aqui esses irmãos olham bem, está falando de 3 tempos. Aquele que fará tremer as nações, que já conhece o juízo de Deus naquele local, e o outro templo que foi reconstruído na época de Neemias, na sequência, e teve uma participação do rei Herodes, que já dominava a Judéia, mas de maneira ou de outra, a visão é aquela. Aí qual foi a visão de Ageu? Esse templo será reconstruído e a glória dele será maior do que a da primeira. Porque muitos pregadores pregam erroneamente dizendo será. Será não, já foi. Esta profecia não será mais, ela já se cumpriu. Estão compreendendo? E o que aconteceu com esse número? No capítulo 21 do Evangelho de Mateus, o que aconteceu referente à profecia de Ageu? Jesus entra em Jerusalém, nem vou ler para nós que o horário está bem no controle. Jesus Cristo entra em Jerusalém, se torna uma pessoa acessível para com todas as pessoas, liberou a salvação aos quebrantados, curou os enfermos, aleluia mesmo, desmisturou a moeda romana com o símbolo santo. Aquilo não é nervoso, é prudência. Ele não ficou nervoso, ele ficou prudente. E ele, usando a sua prudência, o cristão não pode ser somente simples. Ele precisa ser simples e prudentes. Então ele agiu no tempo com prudência. E inaugurou aquele local e a glória da segunda casa foi. Porque se nós lermos 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão terminou o templo, ele orou e a glória de Deus encheu todo o templo. De modo que as autoridades sacerdotes, para dizer, não podiam entrar no templo, porque a glória de Deus estava lá. Só que foi uma glória transitória. A glória de Deus apareceu, não houve curas, está compreendendo? Não houve, assim, uma oportunidade dada para a salvação, não houve manutenção sobre a humanidade, somente a glória. Ela apareceu e foi. Só que a glória que veio na segunda casa foi Jesus Cristo em pessoa.
poder de Deus, na graça de Deus, no benefício de Deus, na virtude de Deus, e as pessoas desprezíveis, elas foram acolhidas por Ele. Creio que no outro sábado nós continuaremos ainda. Só que esse templo também, onde Jesus inaugurou, foi destruído no ano 70. Todas as pessoas que conhecem um pouco de história sabem disso. Que no ano 70 o Império Romano entrou em Jerusalém, destruiu aquele templo. Foi uma guerra sangrenta. As mulheres grávidas foram cortadas pelo meio. Os jovens foram levados uma grande quantidade para trabalhar no templo pagão em Roma. A história é longa. Então a conclusão é que aquele templo que foi desfeito no ano. E hoje o que existe naquele local? A mesquita dos muçulmanos. E o que lemos aqui? No Apocalipse. Foi dada uma medida para medir o quê? Aí já é o terceiro. Já não é o primeiro, nem o segundo, mas já é o. Então os profetas profetizaram sobre o primeiro, o segundo e o terceiro templo. Terceiro. Nós hoje, não sei se vocês estão compreendendo, ou nunca leram a história, ou não havia, talvez alguém não ouviu alguém comentar, nós somos profetas do terceiro. Por que a igreja está prestes a subir? Porque esse templo está próximo a ser reconstruído. Não é uma emoção, está mesmo. Não, a igreja está prestes a subir. Eu estava fazendo um levantamento junto com a minha esposa sobre isso. E a novilha vermelha já faz anos que está preparada, segundo a ordem da lei dos judeus, para sacrificar nesse tempo aqui, no capítulo 11 do Apocalipse. Mas é a guerra. De uma maneira ou de outra, é o que nós estamos falando. O tempo vai ser reconstruído ali. Tirar humanamente é guerra separar. Mas Jesus, o Senhor da Glória, Ele pode mandar um movimento, da maneira que Ele achar por bem, e destruir aquela mesquita. E o templo ser. Qual o templo? Primeiro, segundo, terceiro? Aprendam aí. Terceiro templo. Por quê? Logo a igreja subir, o que ocorrerá aqui na terra? Deus mandará 2 profetas para dar início ao Evangelho do Reino do Fim no ministério judaico, que futuramente serão convertidos naquele local. Só que o nosso ministério estrangeiro de pregar o Evangelho está com um fio para terminar. Está quase terminando. Por que está quase terminando? Porque as providências estão sendo já tomadas e reveladas na Bíblia Sagrada, reveladas também a nós, ó Deus, que esse templo está prestes a ser destruído. Por que ele está prestes a ser construído? Vocês olham na pesquisa, tem a planta, tem as dimensões todas. Tem também a novilha vermelha que você está querendo, que é um símbolo de redenção. Assim por diante. Isso está prestes a acontecer. Então, que Deus continue abençoando. Depois podemos até continuar nos preparando o outro, não é? Nessas profecias tão verídicas. Isso é profecia, irmãos. É a profecia de Cristo, a profecia que não falha. E às vezes a gente distrai tantos com tantas coisas e não visa a realidade. Se concluindo, os irmãos podem ter referente ao tempo, Deus promoveu uma reforma de despertamento de tal maneira que no ministério de Neemias trabalhava homens, mulheres, moças e crianças. Todos inspirados sobre os muros, olhando para o futuro de Jerusalém. E nós também devemos
Segundo os projetos da tecnologia, supõe que aquele templo poderá ser reconstruído em uma semana. Vejam bem como a coisa está bem atentos. Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo para ter essa consideração sobre recepcionar o Cristo nas nuvens, aleluia! Para a glória de Deus. Depois continuaremos com a história das profecias cristocêntricas. Envolve geografia, envolve história, envolve profecia e envolve tudo aquilo que se refere à palavra. E por que não dizer, esse comentário que nós tivemos hoje é sobre o relógio de Deus. Porque é onde se revela a base central espiritual de Deus. Em Jerusalém, não é lá? É o relógio de Deus, é o centro. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você fica apaixonado, com abundância, fica apaixonado por essa palavra. Oh, aleluia! É uma realidade dela. Bom, que Deus continue abençoando. Vamos já fazer a parte das ofertas. Querendo Deus, eu ensino no sábado, continuaremos ainda com essas matérias tão explicativas para que possa ter contato da terra ao céu. Contato da terra ao céu. Levanta a sua oferta com amor, com alegria, com graça. Em cada coração. Quem pode ajudar, ajude com amor. Ajude com alegria. Ajude com graça. Porque Deus nos ajudou primeiro. Em tudo. Senhor nosso, Senhor Deus, estamos, Senhor da glória, aqui. Te apresentar nas ofertas que o Senhor tem preparado. Meu Deus e meu Pai, receba em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus. Coloque nas salvas com amor e com alegria, com graça em cada coração. Pegue pela fé. Aleluia. Onde a Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que sobreviva, a viver o Rei Jesus do povo seu. Vai enriquecer, Jesus virá, alegre o graça povo, levando todos deles sempre está a Deus derrotar. Os mensageiros do Senhor aviam que Jesus virá. Ele não pode consolador, assim as promessas nos revelará. Vai envelhecer, Jesus virá, alegre o graça povo, velando todos eles sempre estão a fim de voltar. Amém. Vamos agradecer, mas é interessante, como será, irmãos? Que é o culto menos frequentado, é o culto da execução da palavra. Isso não é perigoso, não? Isso não é um pecado de negligência, pecado de mau humor, pecado que a pessoa comete sem vir a Deus pelo que ele faz. Pecado grave. Servir a Deus pelo que ele faz ou porque pelo que ele é? Talvez ele não escolheu tão bem, mas pelo que ele é. Ele só foi pronto. E aí o resto está completo. Jesus, saúde a Maria com a paz da sua saúde. Graças a Deus.
Quem aprendeu mais o Jesus diz amém. Vocês aprenderam muito com Jesus, né? Alô, a Deus. Então Deus abençoe as pastor, André Oliveira, da sua família, sua esposa, todos os seus familiares, meus presbíteros, Deus Círio, Atenor, toda a família de cada um, toda a família de vocês. Vocês, aquele irmão católico, cristão que nos honramos nessa manhã, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, irmão. A 7 da noite tem a campanha Deus Resolve Tudo, e amanhã às 9 horas é o quarto dia da campanha Providência Mundial. Está aqui o presbítero Tony Pena, pregando a palavra, o pastor Tiago, o terceiro pastor abrindo o culto, né? E assim por diante vai estar no último culto dos jovens. Todo dia tem bênção. Sexta-feira, né, nosso pastor João de Lima, quem conhece o pastor João de Lima também está aqui na campanha Semear na Mesma Terra. Sexta-feira, às 2 horas da tarde. Está aqui, sexta-feira que vem, agora essa campanha. Todo dia tem bênção na vida de Deus. Deus abençoe você. Vamos ser o Senhor de Deus, nosso pastor, com palma bem alegre. Nessa manhã, quem aprendeu algo de suma importância, diga amém. O povo de Deus, com a paz, receber as palmas, e alegre. Glória a Deus. Crescer na graça e no conhecimento, né, irmãos? E se nós não se esforçar para vir, para ouvir, para aprender como é que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Como eu falei no dia desse, estamos no tempo que nós precisamos se esforçar para aprender. Porque é tanta coisa imitando as coisas de Deus, mas são falsas, né, irmãos? Para enganar, querer enganar os escolhidos de Deus. Por isso que é importante, como o nosso professor, o pastor falou, que aqui deveria estar lotado nessa manhã. Deveria ter mais pessoas aqui para aprender. É porque eles não sabem o tanto que é importante, o tanto que é riquíssimo esses ensinamentos aos sábios aqui pela manhã, irmãos. Fica de pé para nós fazer a próxima fé. Mas quer fazer uma pergunta? Quem quer aceitar Jesus nessa manhã? A palavra de Deus fala no coração, se crê com a boca, né, faz a confissão, aceitando o Filho de Deus para a vida eterna, para a salvação. Eu estou fazendo um apelo, a pergunta para vocês, mas quem está dando a oportunidade é Deus. A oportunidade. Olha o chamado, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Salomão falou e escreveu que aqui na terra é só vaidade e aflição de espírito, irmãos. E nós precisamos entender que sem a obediência, sem a gente confessar, sem a gente aceitar, fica difícil para morar no céu. Verdade. Deus está dando a oportunidade, você ainda não aceitou. Você que se afastou, está fraco na fé, quer reconciliar, nessa manhã Deus não te dá essa oportunidade. Não tem, vamos, tem mais alguma coisa, pastor? Santa Ceia, sábado à noite, né? E domingo pela manhã, 9 horas. Santa Ceia, sábado à noite, domingo pela manhã, 9 horas, a Santa Ceia, irmãos. Vamos fazer a oração da fé. A oração da fé não é só essa aqui, né, pastor? A oração da fé é aquela que você faz lá na sua casa, dentro do seu quarto, com aquela fé, chama a oração da fé também. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, muito obrigado. Estamos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós, nessa manhã, a aprender mais e mais acerca da salvação, acerca da Tua palavra, que é ensinamento da Tua palavra, que é conselho para nós.
Meu Deus, muito obrigado de coração, Pai. Neste momento, abençoe meus irmãos, minhas irmãs e a família de cada um deles, nelas. Recebam de Deus a proteção, muita saúde para a família também, Pai. Obrigado. Vamos se despedir com muita alegria. Vamos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Bem forte. E a paz do Senhor Jesus. E aí receber a unção com azeite santo. Levanta naquele espírito todo. Eu e minha foto.